A gente precisa entender o que está acontecendo aí no mundo, né? Esses últimos 3 dias, 4 dias mais ou menos, 4 dias, né? E ontem eu falei, não tem jeito, a gente vai ter que reunir a igreja e esclarecer tudo o que está acontecendo, amém? Tá certo, irmãos? Então, o que está acontecendo no mundo e o que isso tem a ver conosco? Porque também começam a ter muitos rumores, muitos falatórios, e nós, como povo de Deus, precisamos estar informados e entendendo de fato o que está acontecendo, amém? E o que isso tem a ver com a gente. Então, eu fiz uma breve aqui retrospectiva do que nós estudamos no começo do ano. Vocês lembram quando nós estudamos sobre escatologia no começo do ano? Vários irmãos que acompanharam o estudo todo, e como tem alguns que não acompanharam o estudo todo, então eu vou fazer uma recapitulação para que aí a gente consiga entender melhor o que está acontecendo, amém? O fato, né, dessa última semana está relacionado aí que o presidente Trump, ele reconhece Jerusalém como capital de Israel, né? Isso é o que tem chamado realmente a atenção do mundo todo, e isso que a gente vai estar conversando. Então, para quem não está informado, às vezes pode acontecer, né? Alguém que não esteja entendendo, na última quarta-feira, agora dia 6, o presidente Donald Trump, né? Ele anunciou, ele declarou que os Estados Unidos passaram a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. E isso ele reverte, como está escrito ali, quase 7 décadas de política, quer dizer, ele muda, né, o sentido de quase 7 décadas, quer dizer, quase 70 anos, um pouquinho mais de 70 anos, da política externa americana, né? E ele já determinou, ele já ordenou, né, o início dos preparativos da transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Eu não sei se vai dar para vocês verem no mapa. Ali, olhando no mapa, toda essa parte de amarelo clarinho, gente, é a nação de Israel hoje, né? E dentro da nação de Israel, nós temos ali a faixa de Gaza, que é perto ali do mar Mediterrâneo. Então, dentro da nação de Israel, é só um pouquinho aí para vocês se localizarem, tá? Então, a gente tem a faixa de Gaza, que é aquele pedaço verde ali pertinho, tem aquela setinha Gaza, né? Um pedacinho verde. E a gente tem também a nação da Palestina, que é a outra parte verde maior. E vocês podem observar que, perto ali do mar Mediterrâneo, um pouquinho mais para o norte, tem a cidade de Tel Aviv, que eu coloquei um círculo vermelho em volta. Estão vendo? Tá? É Tel Aviv. Tá, irmãos? É a cidade onde hoje é reconhecida ainda bem que eu tenho traço comprido, né? É a cidade que hoje é reconhecida como a capital administrativa de Israel. Certo, irmãos? E a gente observa que Jerusalém, ela está bem no meio da nação de Israel, aqui, ó. Agora, o curioso aqui é que, se a gente observar, aqui a Palestina, ela faz uma volta em torno de Jerusalém. Vocês estão percebendo? Hoje em dia, Jerusalém faz parte de Israel. E como ela está bem aqui no limite entre Israel e a Palestina, apesar de que ela faz parte de Israel, mas ela está bem no limite entre as duas. Então, apesar de ela estar oficialmente parte de Israel, mas é lógico que existem muitos vivendo lá.
Então, isso para vocês terem uma ideia, todas as embaixadas, né, de todos os países que existem embaixadas em Israel, as embaixadas estão lá em Tel Aviv. Não existe embaixada na cidade de Jerusalém, tá certo? E agora o presidente Trump quer mudar, reconhece Jerusalém como a capital de Israel, mudando a forma, a expressão pública e a confirmação disso é quando ele muda a embaixada para a cidade de Jerusalém. Amém? Então, vamos dar uma olhadinha, algumas falas do presidente Trump a respeito disso, né? Olha o que ele falou. Determinei que este é o momento de reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Esse foi o pronunciamento, uma das partes lá do pronunciamento dele. E outra coisa que ele falou, isso não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento da realidade. Essas duas frases eu tirei ali do site da Folha de São Paulo, né? Do próprio dia 6 aí de dezembro. Né? Então, essas são as falas do presidente Donald Trump. E o que isso, então, tem a ver com a gente? É isso que a gente precisa entender. Nós, como povo de Deus, como pessoas que cremos na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Então, isso tem tudo a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus. E a igreja precisa estar alerta, atenta, entendendo as coisas, né? Quando nós estudamos no começo do ano sobre a escatologia, a gente começou justamente com esse slide, né, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E quando a gente viu lá no livro de Mateus, no capítulo 24, nós lemos lá do versículo 3 até o versículo 12, né? Então fala assim, olha, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, nós chamamos a atenção de todo esse trecho no versículo 8, né? Quando fala, isso será o início das dores, né? Porque nós começamos a ver aqui como as dores aí do sofrimento de parto, né? Que elas vão se tornando mais frequentes, vão se intensificando, até que, no caso da mulher, o bebê nasce, né? De um jeito ou de outro, mas ele sai dali, né? Tá certo? Então, mostrando que todos esses fatos, né? Guerras, rumores de guerras, né? E todas essas coisas são o prenúncio da volta do Senhor, né? E aí, eu listei naquele dia os sinais da segunda volta. Nós conversamos naquela ocasião sobre a proliferação, só estou fazendo vocês se lembrarem, tá? Então, a proliferação de religiões falsas, o surgimento de messias dissimulados, que nós conversamos, eu trouxe aqui exemplos de pessoas que se dizem, né, cristos hoje em dia, né?
o reaparecimento e a disseminação de ocultismo hoje em dia é muito mais comum nós encontrarmos pessoas que se autodenominam bruxos ou bruxas, como se isso fosse uma coisa bacana, né? Guerras. Eu lembro que eu fiz com vocês um gráfico, eu mostrei para vocês um gráfico do aumento, né, das guerras, tanto guerras locais ou dentro de um país, como guerras entre países, né? Pestes e terremotos também. Eu fiz um gráfico mostrando quanto que esses terremotos, a frequência dos terremotos tem aumentado. Eu espero que vocês lembrem isso. Então, todos esses aí são sinais da segunda volta. Todos esses itens, irmãos, já se cumpriram, já estão acontecendo e numa proporção muito maior de tudo que já aconteceu na história, né? Então, nós podemos entender que as dores de parto aí, as contrações já estão bem, né? Bem frequentes mesmo, já está prestes para nascer, né? Ou prestes para voltar. E aí, eu também perguntei naquele dia para vocês, qual será o destino da igreja, né? Diante de tudo isso. E aí, eu fiz para vocês uma linha cronológica onde a gente conversou os sinais da volta e o fato relacionado à igreja que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja, né? Nós conversamos sobre isso. Eu falei assim, irmãos, a gente gastou um domingo inteiro conversando sobre o arrebatamento, como ia ser, o que ia acontecer com a gente e com os que já morreram em Cristo e tal. Vocês lembram disso? Né? Algumas pessoas que se para vocês é novidade, depois a gente volta e conversa, tá? Porque agora não vai dar tempo. Mas nós conversamos, acho que mais do que um domingo, sobre o arrebatamento, com muitos detalhes, né? Então, esse arrebatamento é quando a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares, né? Os que estão mortos em Cristo, né? Eles serão ressurretos, e os que estarão vivos em Cristo na ocasião, todos eles terão os seus corpos transformados em glória e vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, né? Não sei se você já viu, provavelmente já, algum filme que mostra essa cena. Cada filme mostra de um jeito diferente, mas nós vamos, isso é um fato, está registrado na Bíblia e a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer, porque é uma situação maravilhosa, né? Foge do natural aqui, mas vai acontecer porque está escrito na Bíblia. Amém? Amém. Né? Mas isso é um fato relacionado à igreja. A igreja é que vai se encontrar com o Senhor nos ares. O restante da população da terra, não. É como se, de repente, acontecesse um sumiço dos cristãos verdadeiros, né? Da face da terra. E o restante da população da terra, né? O que será que vai acontecer? Então, o que estará acontecendo na terra nesse tempo? Essa é a pergunta. E isso tem a ver com esses fatos que nós conversamos e estamos conversando hoje. Então, ao mesmo tempo, logo juntamente com o arrebatamento da igreja, vai iniciar o período que é chamado de tribulação e depois de grande tribulação, que toda a população da terra vai passar, né? E dois fatos são muito importantes que marcam aqui, olha, esse período de tribulação e grande tribulação, que a Bíblia diz que vai durar 7 anos, né? Que são os dois fatos: a construção do templo de Jerusalém, ou a reconstrução, ou a construção do terceiro templo de Jerusalém,
e a invasão de Israel. Tá? Então, são dois fatos importantes que nós já conversamos. Então, o que a declaração do Trump tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Tem tudo a ver, irmãos. E logo a gente vai entender por quê, né? Eu queria agora fazer um parênteses e falar sobre esse homem aí, o Rabino Judá ben Samuel. Eu andei falando para vocês sobre ele durante os estudos, lá quando a gente estudou sobre escatologia. E esse homem foi um rabino, ele viveu na Alemanha do período de 1140 a 1217, e ele foi uma pessoa assim bastante controversa. No mínimo a gente pode dizer isso. Por quê? Se você procurar na internet, você vai encontrar informações a respeito dele que são assim chocantes, quer dizer, uma se choca com outra. Algumas pessoas falam que ele, apesar de rabino, ele foi o rabino mais evangélico que existiu. Né? Quer dizer, era uma pessoa que ele dava mais atenção aos evangelhos ou à Bíblia, né, completa, do que ao Talmud ou à Torá, os escritos antigos, só o Velho Testamento, que é o que os rabinos seguem, né? Ainda mais nessa época. E, por outro lado, então ele era bem visto pelos cristãos, mas, por outro lado, ele era mal visto pelos rabinos. Os rabinos falavam que ele era uma pessoa extremamente mística e que, a partir dele, muitos rabinos se desviaram. E eu acredito que houve, sim, um desvio, né? A criação de um misticismo dentro do judaísmo. E não por causa dele, né? Porque a tendência do homem sem Deus é realmente se desviar cada vez mais. Mas esse homem, o rabino Judá ben Samuel, ele dizia que ele preferia buscar a Deus, né, do que se prender às tradições. Essa é uma fala dele. E ele, como disse que buscava Deus, né, disse que Deus se revelou para ele. E ele proferiu algumas profecias, que tem aqui a profecia mais famosa dele, né? Eu já vou explicar o que isso significa, irmãos. Então diz assim: quando os otomanos, ou seja, os turcos, que já eram uma potência a ser considerada no Bósforo, no tempo de Judá ben Samuel, conquistarem Jerusalém, eles governarão Jerusalém durante 8 jubileus. Depois, Jerusalém vai se tornar terra de ninguém por 1 jubileu, e em seguida, no 9º jubileu, irá mais uma vez voltar para a posse da nação judaica, que significa o início do tempo messiânico do fim. Essa foi a profecia dele. Então, o que nós entendemos? Primeiro, o que é um jubileu? Um jubileu para o judeu são 50 anos. Isso está escrito na lei de Moisés. Tá? A cada 50 anos se contava um jubileu. Então, o que o rabino falou, ele proferiu essa profecia no último ano de vida dele, 1217. Tá? Então, aqui é uma linha cronológica, essa em laranja, e aqui, então, 1217 foi o ano que esse rabi fez essas profecias, que ele considerou como da parte de Deus, e também ele faleceu nesse ano, tá? Aí o que acontece? Depois de 6 jubileus, depois de 300 anos, o que ele falou? Que os turcos tomariam o controle de Jerusalém. E isso, de fato, aconteceu no ano 1517. Aí, segundo a profecia dele, durante 8 jubileus, os turcos otomanos controlariam a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu
exatamente 400 anos depois, quer dizer, 8 vezes 5, quanto que dá? 40. Então, 8 vezes 50 dá 400, né? Então, olha, durante 400 anos, os turcos otomanos controlaram a cidade de Jerusalém. Isso até o ano de 1917, quando, então, na mesma ocasião ali da Primeira Guerra Mundial, os ingleses tomaram Jerusalém da mão dos turcos otomanos. Então, olha só, ele falou isso em 1217 e a coisa estava acontecendo em 1917. Tá? Então, essa é a primeira parte da profecia dele aqui, a segunda parte da profecia dele aqui. Os turcos perdem o domínio de Jerusalém. Aí ele disse que durante um jubileu, né? Durante um jubileu, Jerusalém seria terra de ninguém. Durante 50 anos, Jerusalém não estaria sob o controle de povo nenhum. E foi exatamente o que aconteceu. De 1917 até 1967, Jerusalém não foi cidade, né, sob o domínio de nenhum povo específico. Foi na ocasião onde se construiu, tinha um muro separando ali também entre os judeus e os palestinos, e tinha uma faixa dentro da cidade que se chamava, tinha esse nome, Terra de Ninguém, até 1967. Por quê? Vocês lembram daquele mapa ali de Israel e a Palestina, onde Jerusalém está bem no meio? Né? Quando foi formado o Estado de Israel, eles dividiram a cidade de Jerusalém no meio. Metade, uma forma de dizer, uma parte ficou para os palestinos, uma parte ficou para os judeus. E aquele meio, parecido com aquele muro de Berlim, aquele meio não era de ninguém, né? Por causa do conflito que existia e ainda existe até hoje na região. Só que aí, em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, famosa guerra. Eu comentei com vocês durante aquele estudo lá no começo do ano, quando os judeus, em 6 dias, tiveram tantas vitórias ali, foram batalhas, pessoas morreram, claro, foi uma guerra, mas naquela ocasião, os judeus conquistaram Jerusalém para eles. Então, Jerusalém, depois de um jubileu, deixou de ser terra de ninguém e passou para o controle de Israel. Isso é controverso. Hoje em dia, Jerusalém faz parte de Israel, da nação de Israel. Os judeus é uma cidade de Israel. Há 50 anos. É lógico que ali dentro existem muitos palestinos, árabes, tem gente do mundo inteiro morando lá, mas, oficialmente, né, Jerusalém está sob o controle dos judeus. Mesmo que os árabes e os palestinos não gostem disso, mas é uma realidade. Então, de 67, com mais um jubileu, porque a profecia do Judá ben Samuel disse isso, que durante mais um jubileu, ou durante este jubileu aqui, Jerusalém ficaria sob controle de Israel. 50 anos dá 2017. E aí, chegamos em 2017, né? Estamos em 2017. Eu falei isso para vocês no começo do ano. E aí eu falei assim, irmãos, vamos ver o que vai acontecer esse ano. E passou o ano. E eu estava incomodada com isso. Toda hora eu questionava ao Senhor, Senhor, está acabando o ano, está acabando o ano. E aí, o que vai acontecer? Né? Só um detalhe que é interessante, irmãos, que este fato aqui
aconteceu em dezembro. Este fato aqui também aconteceu em dezembro. Se não me engano, foi dia 27 de dezembro. E este fato aqui também agora acontece em dezembro, dia 6 de dezembro. Dezembro ainda é ano vigente, né? Então, ainda estamos em 2017. Então, em 2017, ocorre esse fato que nós estamos vivendo hoje, e eu peço que vocês prestem muita atenção para o que deve acontecer com a cidade ali e com tudo que gira em torno dessa declaração do presidente dos Estados Unidos com relação a Jerusalém. Tem coisas que ainda vão acontecer, amém? Então, olha só, o que está escrito ali, expulsão dos muçulmanos do Domo da Rocha, fim do Reino do Norte, isso não aconteceu ainda. Ou, vinda do Messias, o Messias entre aspas, que seria o surgimento do anticristo, isto ainda não está declarado. Mas nós precisamos prestar atenção às coisas que estarão acontecendo ao nosso redor aí. Para vocês terem uma ideia, eu já tinha mostrado esse slide para vocês, a gente vê, quer dizer, a perda de terra, né, terra dos palestinos entre 1946 e 2010. A parte escura era a terra que os palestinos controlavam. Então, a gente está vendo que de 1946 até 2010, olha como eles foram perdendo terra. Oficialmente, né, foi diminuindo. Até chegar em 2010, que você pode falar assim, mas pastora, está diferente. O mapa que a gente tem hoje está mais próximo com o terceiro ali, o de 67. É verdade. Mas, efetivamente, né, os palestinos moram lá, mas eles são considerados estrangeiros. Os judeus consideram como terra deles e têm controlado toda a região, né? Tá certo? Então, eu queria agora pedir que a gente visse, eu preparei 2 vídeos, são vídeos bem rapidinhos e são coisas que aconteceram de notícias essa semana. Com o noticiário internacional, o mundo hoje está de olho no discurso que o presidente dos Estados Unidos faz logo mais às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Donald Trump vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A Cecília Malan fala para a gente das consequências aí do impacto dessa decisão. Cecília, bom dia. É uma decisão que traz muita instabilidade para o Oriente Médio. E é uma decisão que rompe com décadas de tradição da política americana, Ana. Apesar de serem os maiores aliados de Israel, os Estados Unidos mantinham até agora uma posição neutra em relação a Jerusalém para não minar os esforços de paz. Além do reconhecimento, Trump deve anunciar a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Uma mudança que pode levar anos, já que não existe ainda um local para a instalação da missão diplomática, nem casas para os funcionários. Os cidadãos americanos em Israel foram recomendados a não andar em lugares movimentados. Um representante da autoridade palestina disse que a decisão de Trump é uma declaração de guerra. O governo da Turquia afirmou que ela vai mergulhar a região e o mundo num incêndio sem fim e alertou que essa é a linha vermelha para os muçulmanos. Os aliados europeus mostraram muita preocupação na reunião de hoje da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, em Bruxelas. Por décadas, os Estados Unidos deixaram a questão de Jerusalém ser resolvida nas negociações entre israelenses e palestinos. Israel ocupou a parte oriental da cidade ao fim da Guerra dos 6 Dias, há 50 anos, e a declarou sua capital, o que não é reconhecido pela comunidade internacional. Jerusalém é um território sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, e os palestinos querem fazer da parte oriental da cidade a sua própria capital num possível futuro Estado palestino. Amém? Então, esse primeiro vídeo passou no Bom Dia Brasil, no dia 6, quando o presidente ainda não tinha feito a declaração, que ele ia fazer às 4 da tarde, né, no nosso horário. Né? Mas já prevendo, já se sabia que ele ia fazer essa declaração, mas eles já estavam prevendo
todas as consequências, começando a falar, né, das consequências mundiais que traria essa declaração dele. Aí, vou pedir para ele passar o vídeo 1.2, que é bem curtinho. Jerusalem as the capital of Israel. Os Estados Unidos foram criticados por essa decisão e a embaixadora americana na ONU reagiu com uma resposta categórica. Over many years, the United Nations has outrageously been of the world's foremost centers of hostility towards Israel. The UN has done much more damage to the prospects for Middle East peace than to advance them. We will not be a party to that. The United States no longer stands by when Israel is unfairly attacked in the United Nations. And the United States will not be lectured to by countries that lack any credibility when it comes to treating both Israelis and Palestinians fairly. The United States has credibility with both sides. Israel will never be, and should never be, bullied into an agreement by the United Nations or by any collection of countries that have proven their disregard for Israel's security. Vamos ouvir o que disse o secretário de Estado americano Rex Tillerson, então? He has asked the State Department to begin the process of making the move of the embassy to Jerusalem. This will take some time. We have to acquire a site. We have to develop building plans, construction plans, as you point out, ensure we get the authorizations, although I do not anticipate any difficulties getting those authorizations, and then actually build an embassy. So this is not something that's going to happen this year, probably not next year, but the President does want us to move in a very concrete and steadfast way to ensure the embassy is located in Jerusalem when we are able to do so at the earliest possible time. Isso. Então, o que são essas pessoas falando? Primeiro a gente viu a declaração do Trump saindo da boca dele. Depois a gente viu a secretária lá dos Estados Unidos na ONU declarando, do ponto de vista deles, que eles também querem amenizar as coisas, né? Eles não podem dizer que são a favor de Jerusalém, de Israel e fecha, né? E o resto dos outros povos que se resolvam. Mas eles falam como os Estados Unidos têm acesso tanto aos judeus quanto aos palestinos, eles conseguem ter comunicação com esses dois povos, então os Estados Unidos começam a ter uma postura diferente, né? E não vai mais aceitar essa falsa negociação que a ONU tem falado, pronunciado, de que ela está lutando em favor da paz, porque não está, né? A ONU, nos últimos anos, tem, de fato, apoiado o povo árabe e os palestinos e tirado o apoio de Israel. Isso é sabido. E agora eles tomaram essa postura. E aí vem o outro secretário falando que não, vai demorar. Eu não acredito que vai demorar, irmãos. Eles podem até sim construir, mas os americanos, os judeus, vão aceitar essa construção rápida, essa mudança rápida, porque isso reafirma o que eles querem, e o americano tem dinheiro. Então, eles compram, eles constroem, eles fazem, ainda mais judeu, né? Imagina se não vai ter dinheiro, né? Certo? O povo que mais tem dinheiro nesse mundo são os judeus. Então, eles vão rapidamente fazer isso, porque é do interesse deles que a embaixada vá para lá. Eu não acredito que vai ser tão demorado como esse último falou, né? Então, o que nós vemos aqui, nesses dois vídeos? Nós vemos Estados Unidos apoiando Israel, né? E aí a gente vem com algumas perguntas que, na verdade, a gente não consegue ainda responder, porque a gente precisa estar atento para os fatos próximos aí. Por exemplo, se Jerusalém se torna oficialmente capital, os muçulmanos ou os palestinos que moram lá, eles vão ser expulsos? Não sei, né? Se Jerusalém se torna a capital de Israel, os judeus podem tomar a mesquita, destruí-la e reconstruir o templo de Jerusalém? Podem. Podem.
A verdade é que podem. E nós sabemos que tudo está preparado. Irmãos, isso eu começo a falar, eu começo a ficar arrepiada de pensar, de falar para vocês. Por quê? Porque bem próximo do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer na terra? A construção do terceiro templo de Jerusalém. Se aquela terra se torna dos judeus, eles vão dizer, essa terra é nossa, esse lugar aqui foi comprado por Davi, porque foi mesmo, na Bíblia está registrado, esse lugar aqui foi comprado por Davi, e o filho dele construiu o templo, o rei Salomão construiu o templo aqui, e vocês roubaram ao longo da história e construíram uma mesquita. Eles vão poder falar isso, essa terra é nossa, esse lugar aqui é nosso, e nós vamos reconstruir esse templo nesse lugar. O arrebatamento da igreja está muito próximo, irmãos. Muito próximo, muito próximo. Porque entenda, todas essas coisas têm que acontecer rapidamente, porque os povos estão se levantando contra. Os povos estão se levantando contra Israel, contra a declaração do Trump, contra Jerusalém. E a gente vai ver daqui a pouco isso, os fatos, né? Entenderam? Amém? Os povos estão se levantando contra. Então eu quero pedir aqui que passe o vídeo 2. Esse vídeo 2 foi a notícia que eu vi com os meus olhos. Depois ontem eu baixei o jornal inteiro e recortei só a notícia. Tá? Passou sexta-feira. Pode passar, meu irmão. É o vídeo 2 do Jornal Nacional. Todo mundo assiste, mas às vezes não presta atenção e não sabe o que está acontecendo. Nesta sexta-feira sagrada para os muçulmanos, milhares de palestinos protestaram contra o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel pelo governo americano. Foi um dia de revolta aqui em Jerusalém e em diversas outras partes do mundo árabe e muçulmano. Na Jordânia, país vizinho que mantém relações com Israel, onde vivem também muitos refugiados palestinos, Donald Trump foi chamado de terrorista e extremista. Em frente à mesquita mais antiga do Cairo, egípcios prometeram apoiar os palestinos. Bandeiras americanas foram queimadas no Iraque e no Afeganistão, 2 países onde os Estados Unidos têm soldados para enfrentar grupos islâmicos extremistas. No Irã, ao liderar as orações de sexta-feira, o Ayatollah Ahmad Khatami disse que Donald Trump rejeitou 70 anos de negociações de paz e deixou claro que o único caminho para os palestinos é a intifada, a revolta violenta contra o domínio de Israel. Muçulmanos protestaram também na Turquia, na Síria, no Líbano e no Paquistão. E ainda, na Malásia, em Bangladesh e na Indonésia. Muitos usavam o nome árabe de Jerusalém, repetindo a frase Al-Quds é a capital da Palestina. Na Cisjordânia, os confrontos entre soldados israelenses e jovens palestinos ficaram muito violentos, como há tempos não acontecia. Em Belém, Ramala, Hebron e Nablus, onde resoluções da ONU afirmam que os soldados israelenses não deveriam entrar, palestinos atiraram pedras e coquetéis Molotov. Os soldados responderam com gás lacrimogênio e balas de borracha. Em confrontos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, um palestino de 30 anos ficou ferido e acabou morrendo. No lado oriental de Jerusalém, onde os palestinos pretendem ter sua capital, a confusão foi logo depois das orações na mesquita Al-Aqsa. Um protesto pacífico contra Donald Trump foi interrompido pelos policiais israelenses. A cavalaria entrou para dispersar a multidão e uma pessoa saiu ferida. Entre os israelenses, existe uma parte da população que diz que Donald Trump só abriu a boca para criar mais problemas, revoltando os palestinos. Por outro lado, existe uma enorme comemoração. Afinal, o presidente americano reconheceu que, na prática, já acontece desde 1949, quando Israel estabeleceu a sede do governo aqui na parte ocidental de Jerusalém. E mais intensamente ainda desde 1967, quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias e, apesar dos protestos da ONU, tomou conta também da parte oriental da cidade. Foi quando muitos israelenses passaram a dizer que Jerusalém é sua capital eterna e indivisível.
E agora à noite foi confirmada a morte de um segundo palestino ferido nos protestos. Então, olha só, essas coisas estão acontecendo desde sexta-feira, irmãos. Nós vemos aqui os árabes, né, da Jordânia, do Egito, da Cisjordânia, da Palestina e de vários, do Irã e de vários países. Então, todos ao redor, eles estão se levantando contra quem? Israel. Né? Agora eles estão dizendo que Jerusalém vai ser a capital dos palestinos também. Nunca foi, mas agora eles querem que seja. Né? E não é de agora que os judeus dizem que Jerusalém é a capital deles. Né? Pelo que eu saiba, quando o rei Davi se mudou para Jerusalém, Jerusalém se tornou, né, Sião, se tornou a capital de Israel. Né? Tá certo? Tá certo, povo de Deus? Amém? Então, não é desde 1949, é desde, sei lá, 2000 anos atrás. Né? Amém? E aí, a gente tem que entender, né, que esses jornais, assim como todo o resto do mundo, eles estão se colocando contra. Olha só, morreu um palestino. Né? E quantos esses palestinos, esses muçulmanos e árabes, já mataram de pessoas em atentados terroristas? Né? 25 ficaram feridos, pelo amor de Deus. 25 palestinos ficaram feridos, pelo amor de Deus. Quantos eles já mataram em nome do Deus deles? Né? Tá certo? Mas o que é triste é que nós vamos ver agora a segunda parte da reportagem, quando fala sobre a posição de todos os outros países do mundo, através da representação lá na ONU. Tá? Então, vou pedir agora para o Elias passar o resto da reportagem. Militares de Israel disseram que bombardearam alvos de militantes em Gaza. E autoridades palestinas confirmaram que 25 pessoas ficaram feridas nestes ataques. Na reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos e Israel ficaram isolados. Um a um, os diplomatas rejeitaram a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital israelense, a começar pelos maiores aliados dos Estados Unidos. O embaixador britânico elogiou a declaração de Donald Trump de que está comprometido com a criação de um Estado palestino, mas afirmou: o Reino Unido discorda da posição americana sobre Jerusalém. Ela não ajuda o processo de paz. O representante da França disse que, sem discutir a situação de Jerusalém, não será possível fechar um acordo entre palestinos e israelenses. A Rússia pediu um encontro de cúpula urgente para retomar o diálogo sobre a criação de um Estado palestino. A autoridade palestina, que é reconhecida na ONU como Estado observador, também participou da reunião. O representante palestino pediu que os Estados Unidos voltem atrás. O status de Jerusalém não pode ser alterado de forma unilateral e alertou para o risco de desestabilização de uma região que já é muito volátil. Jordânia e Egito defenderam o direito dos palestinos de instalar a capital de um Estado independente na parte árabe de Jerusalém. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, tentou acalmar os ânimos. Disse que o presidente Donald Trump defendeu que o status final de Jerusalém seja decidido por palestinos e israelenses e que o reconhecimento da cidade como capital é uma questão de bom senso. A paz só avança quando todas as partes são honestas. Nós continuamos comprometidos com a paz, disse Nikki Haley. O embaixador de Israel na ONU falou diretamente aos palestinos: vocês podem escolher a violência, como sempre fazem, ou se unirem a nós na mesa de negociações. Então, o que nós entendemos? Por que essa reunião é importante, irmãos? Por que essa reunião da ONU é importante? Porque ali é quando oficialmente cada país se manifesta. E o que nós estamos vendo?
todas as nações. Pode ser que isso mude aí nos próximos dias, mas por enquanto, todas as nações estão se colocando contra Israel. Isso é muito sério. Vocês devem se lembrar, quando nós conversamos lá de escatologia, quando acontecer o julgamento das nações. Vocês lembram? E quando as nações forem julgadas, já entrando para o milênio, né, vão existir as nações que são a favor de Israel, que se posicionaram a favor de Israel, essas vão entrar para o milênio, e todas as nações que se posicionarem contra Israel vão ser lançadas no lago de fogo. Vão ser condenadas. Não vão poder entrar para o milênio. Não vão ter a chance de serem governadas por Cristo. Então, irmãos, essas declarações, esses homens que não conhecem a Deus, né, que não são tementes ao Senhor, eles estão definindo o futuro dos seus países, das suas nações. E cadê o Brasil nisso? O Brasil se colocou contrário a Israel. Não quer dizer que o povo de Deus é contrário. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós vamos ser arrebatados. Mas a minha dica para você, se você tem familiares que ainda não têm a Cristo, corre para falar de Jesus para essas pessoas, porque eles não vão ter outra chance. Quando chegar no julgamento lá das nações, se o Brasil não se mudar, né, não se colocar de forma diferente em relação a Israel, ele vai ser lançado no inferno, no fogo eterno, por causa disso. Não vai ter mais nenhuma outra chance. Não vão entrar no milênio. Agora, é o que eu estou falando, olha, se todas as outras nações se colocam contrárias a Israel, elas serão julgadas assim, como está em Mateus 25, de 31 a 45. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Vocês enxergam isso, irmãos? Pois é. E se todas as nações estão se colocando contrárias a Israel, as nações do norte podem atacar Israel, conforme está descrito lá em Ezequiel 38 e 39, e cumprindo Zacarias 14, 1 e 2. Vamos abrir lá? Ezequiel 38 e 39 é muito longo, são 2 capítulos, depois você pode ler na sua casa, quando mostra ali nações se levantando contra Israel e, enfim, tudo que vai acontecer. Mas a gente pode ler Zacarias 14, 1 e 2, que são só 2 versículos. Amém? Fala assim: vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Aqui não está nem falando de Israel, está falando contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Isto vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Mas nós estamos vendo o cenário todo se montando. As nações se colocando oficialmente contra Israel e contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o único país que ficou a favor de Israel. É triste isso. Nós precisamos orar pelo nosso país. Amém? Eu trouxe algumas fotos, mas o outro vídeo já mostrou. Aqui embaixo, olha, são crianças no Líbano se colocando, sendo orientadas, né, pelos pais, as autoridades, e eles estão se rebelando contra os judeus, queimando bandeiras de Israel, queimando, né, fotografia do Trump e do primeiro-ministro lá de Israel, enfim, no mundo inteiro. E agora, no vídeo 3, eu trouxe um antigo conhecido nosso, que eu fui procurar o que ele estava falando a respeito disso, né? E o nosso velho conhecido, daqui a pouco vocês vão ver quem é,
eu fiz alguns cortes, tá? Então o vídeo não está inteiro, porque o vídeo durava 21 minutos, eu consegui cortar, deixei 13, né? Tudo bem? Mas ele vai trazer muitos posicionamentos e cobrança da igreja. Amém? Que aí a gente vai entender o que nós vamos fazer, o que você vai fazer, como você vai se posicionar. Amém? Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Vou ler em Zacarias capítulo 14, do versículo 1 em diante, que diz: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Meus amados irmãos, fui surpreendido com uma notícia muito interessante. Pensei que jamais viveria este dia de hoje, que é saber que Israel terá sua capital em Jerusalém. Imaginem vocês, o mundo todo se volta contra Israel. Esta notícia verdadeira, porque eu vivo na área de Washington. E o que é que apareceu? Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel. E o primeiro-ministro de Israel diz que Jerusalém é a capital de Israel há 3.000 anos. Ora, nós sabemos que Israel tem sofrido muito neste mundo. Bem, vamos aos fatos. Na Bíblia, neste livro, está mais de 800 vezes a palavra Jerusalém. Mais de 800 vezes. Já nos livros de outras religiões, não aparece nenhuma vez. Agora eles dizem, não, Jerusalém é nossa. Mas não tem nos seus livros de religião nada sobre Jerusalém, quando aqui tem mais de 800 vezes. Agora, o único país que apoia Israel hoje são os Estados Unidos. Este país. E muita gente se sente irritado com isso. Até irmãos meus da minha igreja, eles se sentem irritados com isso. Ora, já de muitos anos, a decisão que a capital de Israel devia ser em Jerusalém foi aprovada pelo Congresso americano há muitos anos.
Mas veio um, não teve coragem de fazer o que o Congresso aprovou. Não teve coragem. Veio outro, também não teve, veio outro, também não teve, veio o Obama e foi totalmente contra. E Donald Trump disse ao mundo que era contra o aborto, era contra o casamento das pessoas do mesmo sexo, era contra as drogas e era a favor de Israel e que ia trazer a capital de Tel Aviv para Jerusalém. E muitos crentes, muitos evangélicos até da minha igreja, sem saber quem é Trump, começam a descer a lenha, melhor dizendo, no homem. O outro partido da esquerda, que eu não gostaria de falar sobre isso, ele estava saindo, na noite que estava saindo, assinou leis para comprar urânio para que o país do Irã construísse bombas para lutar contra Israel. Assim como a Rússia já chegou a dizer que Israel vai ser varrido do mapa. A Rússia. E a Bíblia aqui mostra claramente que a Rússia será derrotada. Agora, o mundo todo contra. Agora vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês apoiam o comunismo, ou vocês apoiam o cristianismo. Vocês têm que... Esta coisa de esquerda evangélica, isso não vai funcionar. Biblicamente, quem se levantar contra Israel será o quê? Derrotado. Alguém que se levantou contra Israel triunfou? Não me consta. Começo a ver o meu país, Brasil, indo contra Israel. A esquerda teve no Oriente Médio, foi cumprimentar mãos de terroristas, mas não quis saber nada sobre Israel. Ora, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é porteiro, você que é pregador, você sabe que quem se levantar contra Israel perde. Porque Israel é o povo de Deus. E muitos dizem, não, Israel é o povo de Deus, ponto. Claro que eles terão que crer no Messias. Por isto virá grande tribulação sobre eles e não sobre a igreja. Porque a igreja crê que Jesus Cristo é o Salvador. Já o povo judeu não crê. Então, vai se cumprir Apocalipse 19, versículo 11, quando todo olho verá. Estou acompanhando os grandes comentadores do mundo, mas eles comentam só na área política e não na área da história e da Bíblia e das profecias. Ou alguém pensa que Zacarias estava embriagado, bêbado, não sabia o que estava dizendo? Vocês que estão no Brasil e em muitas partes do mundo, que às vezes querem combater o judaísmo cristão, agora chegou o momento de vocês tomarem a decisão. Quem terá coragem de se levantar contra o povo judeu? Quem? Existe essa pessoa? O anticristo fará isso. E eu não creio que você queira andar de mãos dadas com o anticristo. Isto eu não creio. Quando a notícia saiu, fui tomado de surpresa. Primeiro eu ri muito, me alegrei muito.
e depois me veio a vontade de chorar. Saber que o fim se aproxima, que a volta do glorioso Jesus está às portas, que não há mais tempo para amealhar dinheiro, para juntar riquezas, não há mais tempo de construir prédios, não há mais tempo para este mundo. A volta do Salvador está às portas para a sua amada igreja. Estou muito feliz hoje. Estou fazendo este vídeo já na noite avançada. Mas o meu coração jubila porque muitos de vocês que estão no momento dormindo, amanhã acordarão com esta notícia que, segundo Zacarias, todo o mundo vai se levantar contra Israel. Que Deus vos abençoe. Que a sua graça e a sua misericórdia esteja conosco. Eu espero que onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, eu sei que você está esperando este grande dia também. Para mim, que estou me aproximando aos meus 70 anos, foi um dos maiores presentes que eu recebi em toda a minha vida. Estar vivo para saber que já foi decidido que a capital dos judeus será Jerusalém. Estou muito feliz, muito agradecido a Deus. Espero que vocês possam desfrutar desta boa notícia. Quando a trombeta do Senhor soar, segundo o apóstolo Paulo ensinou, a trombeta de arrebatamento, não a trombeta de juízo de Apocalipse, que uma foi escrita nos anos 64 e a outra lá nos anos 94, 96. São dois casos diferentes. Ante a última trombeta, disse Paulo. Mas a trombeta de quê? A trombeta da ressurreição. Não a trombeta das pragas que virão sobre a terra. Que Deus abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Sempre lembrando que Deus lhe dará em dobro tudo aquilo que você me desejar. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nós entendemos o que disso tudo? Que o cenário está montado. Amém? O arrebatamento da igreja é muito próximo, irmãos. É muito próximo. É muito próximo. Amém? As nações estão já se levantando contra, oficialmente contra, né? E tudo que nós estamos vendo, irmãos. Agora entenda, o que nós cremos é que o arrebatamento da igreja vai ser anterior à construção do Templo de Jerusalém, vai ser anterior à invasão dos povos contra Jerusalém. Amém? Por isso que eu estou dizendo, o arrebatamento da igreja é muito próximo. O Senhor Jesus em breve vai estar nos chamando. Eu creio que o Senhor tem falado, que para o ano que vem nós vamos ter a chegada do último avivamento do Senhor sobre a terra. Por quê? Porque Ele quer salvar pessoas. Então vai ser a chance daqueles que já conheceram o Senhor e se afastaram, vai ser a chance deles voltarem para Cristo. Vai ser a última chamada aí, né? Enquanto a igreja vai estar na terra, vai ser a última chamada de Deus para as pessoas se converterem enquanto a igreja está na terra. Depois vem o arrebatamento. Amém?
Então vamos nos preparar. E meu irmão, minha irmã, acorda, prega o evangelho, fala para as pessoas. Vocês viram o pastor Moabel falando? Agora não é mais tempo de você ficar juntando riquezas. Agora é o tempo de você pregar o evangelho, falar de Cristo para as pessoas. Quer dizer, não vai gastar a sua atenção, né? Vai dedicar o seu tempo, que é tão precioso e cada vez mais precioso o nosso tempo, né? Vamos usar o nosso tempo para falar de Cristo para as pessoas, não ficar ocupando com coisas desse mundo, né? Porque as coisas desse mundo, ontem eu estava falando para minha mãe, não vejo a hora de Jesus voltar, eu largo tudo, não estou nem aí, que fique casa, fique emprego, fica carro, fica tudo, só quero ir, eu e minha família, e a igreja, claro, amém? Isso é que é importante. Estava falando ontem para ela. Ela olhou para o céu e falou assim: como será quando Jesus chamar? Eu falei: vai ser maravilhoso, né? Amém, irmãos? Mas está muito próximo, está às portas. Amém? Vamos orar? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, nós podemos conversar. Eu também não sei tudo, né, irmãos? Eu só estou observando. Amém? Né? Então, olha, nós somos a geração que verá a volta do Senhor. Eu creio nisso, muito, 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 muito. Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Aleluias. Santo Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer nesta manhã, porque o Senhor nos dá, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos dá o entendimento das coisas ao nosso redor. Como a tua palavra diz, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja, mas também o Senhor nos dá o discernimento para entendermos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós entendemos, meu Deus, que está muito próxima a tua volta, Senhor. Nós queremos te exaltar e te bendizer, declarar que nós somos o teu povo, os teus servos, que queremos te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento. E usa, Senhor, a tua igreja, usa as nossas vidas aqui em Alfena, Senhor, para que possamos ser estes instrumentos nas tuas mãos nestes últimos dias, Senhor. Volta mesmo, Senhor. Nós esperamos ansiosos a tua volta, Senhor. Queremos, Senhor, ver com os nossos olhos os nossos irmãos que já morreram sendo ressuscitados e subirmos junto com eles, com os nossos corpos glorificados, subirmos ao céu, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém.